Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar um pouco nessa videoaula sobre a tabela verdade e os símbolos de operadores, né? O operador de negação e os conectivos e ou o conectivo de condicional e o conectivo de bicondicionalidade, o bicondicional. Essa videoaula ela vem no intuito de esclarecer em relação a uma resposta que eu dei a um exercício, quando foi perguntado, professor, como nós resolvemos este exercício, já que ele não tem parênteses. Eu comentei em relação ao exercício, começamos da esquerda para a direita. Só da esquerda para a direita? Sim, começa da esquerda para a direita, né? E perguntando se havia um E, né? Temos um E. Então, porque no exercício, a forma que ele se apresentou, naturalmente nós tínhamos um E, depois nós tínhamos um E entre duas proposições, e nós tínhamos uma bicondicionalidade e uma negação de uma terceira proposição. Vamos explicar então, para não deixar dúvida, né? E para que os outros exercícios, na hora de resolver, não haja dúvida ao resolvê-los. Todos os exercícios que nós fizemos até aqui estão corretos, né? Não há problema. Só vamos explicar aí a precedência para que quando tivermos mais exercícios sim, com a não inclusão dos parênteses que nos facilita a sua resolução, nós consigamos resolver sem problema. Deixe-me apresentar aqui primeiro os símbolos. Este é os símbolos que eu apresentei, disponibilizei. O operador de negação, né, que é o til. O operador de negação, o til, não é um conectivo, na verdade. Ele é um operador e é um operador de negação. Ele é a primeira coisa que nós devemos resolver. A gente sempre resolveu quebrando o que devia ser feito por partes, né? E chegamos sempre à solução de forma correta. Depois nós temos o E, que é uma conjunção, que é o circunflexo. Depois nós temos o OU, que é uma disjunção, né? Que é o V minúsculo, que eu costumo dizer que é o V minúsculo. Depois nós temos o condicional, que é o que eu chamo de seta com uma ponta, né? Que é o se então. E depois nós temos o bicondicional, que eu chamo de a seta com duas pontas. Então essa é a precedência da solução. Primeiro resolvemos aquilo que é a negação, depois resolvemos o E e o OU, e depois resolvemos o condicional e a bicondicionalidade. Vamos dar uma olhada no exercício, alguns exercícios que nós fizemos, por exemplo, esse exercício, né? Esse é o problema que nós tínhamos que resolver. Esse é o problema completo, né? Aqui nós temos o problema já na sua completude. Deixe-me selecionar aqui um ao qual nós botamos ele pedaço a pedaço. Aqui nós temos um então onde naturalmente está sendo separado por parênteses, então não há problema. Mas vamos ver a solução dele do começo, né, ao fim. Primeira coisa, como eu monto a tabela verdade. Né? Quantas proposições eu tenho? Eu tenho P, tenho Q e tenho R. Então, eu tenho três proposições. Então, eu tenho a base é 2, é sempre 2, por isso esse 2 aqui. A base é sempre 2. Estamos falando de álgebra booleana, né? E computador trabalha com a base binária, né? Sempre com binário. 0 ou 1. Até o momento, os computadores para nós só trabalham com 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1, né? Que é o bit, né? Que é a menor unidade de informação que um computador consegue trabalhar até o momento. Ao menos esses que nós possuímos. Então, 2 elevado a 3, nós temos 8. 8 o que, Marcelo? Isso vai dar 8 linhas. A minha tabela precisa ser montada com 8 linhas. Como que eu distribuo os verdadeiros e os falsos na tabela? Eu pego 8 e divido pela base, que é 2. Uma forma simples de explicar a montagem, então.
Eu pego 8 e divido por 2, vai dar 4. Então, isso me diz que a primeira coluna vai ser dividida em 4 verdadeiros e 4 falsos. A segunda coluna eu pego o 4 e divido por 2. Então, isso me diz que eu vou ter a distribuição de 2 em 2. Então, eu vou ter aqui 2, né? 2 V's, 2 F's, 2V e 2F. A terceira coluna, eu pego o 2 e divido por 2, então eu vou ter a distribuição de um V e um F. A resolução agora do que tem entre parênteses da simbologia da precedência, né? O que nós sempre fizemos foi, primeiro, antes, né, de fazer a condicionalidade, nós sempre invertemos. Então, nós atendemos a regra de fazer a inversão, certo? No automático você resolve, naturalmente é necessário sim explicar a precedência, né? Que é para quem nunca fez, há sim a precedência, né? E precisa ser explicada e resolvida, certo? Então, fizemos sempre a negação. Depois, sim, nós fizemos, nesse caso, a bicondicionalidade, que é aqui que está a resposta. Então, nós primeiro negamos os valores de cada proposição, nesse caso aqui, que está pedindo, né? E depois, sim, fizemos a bicondicionalidade, que a resposta é essa coluninha aqui. A outra parte, nós tínhamos uma condicional e nós tínhamos os parênteses. Os parênteses nos ajudavam a resolver aqui o que estava entre parênteses, né? Já que a gente tinha que repetir o P, fazer a inversão do R, que é o que nós fizemos, e depois sim nós fizemos a condicionalidade. Aqui está a resposta. Então, o processo, né, correto da resolução da tabela verdade. Certo? E por último aqui, então, fazendo a condicionalidade, né, já que os parênteses foram resolvidos. Certo? Os parênteses foram resolvidos. Se não tivesse assim, Marcelo, como ficaria? Aí realmente o resultado seria outro, né? O resultado seria outro, porque nós teríamos que fazer a inversão primeiro, né? E depois nós teríamos aqui a condicionalidade, né? A condicionalidade, certo? Vou voltar aqui. Então, por quê? Porque a ordem, né? A ordem, sim, há uma ordem, sim, a ordem de execução, né? A ordem de solução é negação, depois e ou, os dois têm a mesmo, tá? Os dois estão no mesmo nível, então e ou, não vai ter problema se resolver um primeiro ou outro, certo? E depois sim nós temos a condicional e por último a bicondicionalidade. Tá? E aqui nós temos então a solução, né? Fazendo o condicional, nós temos aqui a solução final. O exercício que gerou a dúvida, né? O exercício que gerou a pergunta, porque não tínhamos parentes, é esse exercício, né? A fazendo um E com B, bicondicional negação com C. Eu comentei, resolvemos da esquerda para a direita, né? Mas não há procedência? Sim, nesse caso, eu perguntei se nós tínhamos um E. Temos um E? Então começa a resolver do E, porque é a menor precedência, né? De menor expressão, né? Menor valor dentro dos símbolos, né? Você começa do menor valor para o maior, tá? Então, realmente precisamos deixar bem claro essa parte da precedência. Então, resolvemos aqui o A fazendo um E com B. Aqui é a solução. E depois fizemos a negação do C. Aqui é a solução. E depois fizemos aqui a resposta dessa primeira parte, fazendo um bicondicional com a negação do C. O bicondicional funciona da seguinte forma, né? Se nós temos dois valores, né, para as proposições iguais, então ele é verdadeiro. Se há uma diferença entre os valores das proposições, ele é falso. Então, verdadeiro e falso é falso, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, falso e falso na bicondicionalidade é verdadeiro. Então, essa é a resposta da questão.
Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero ter esclarecido sobre a precedência e o porquê, né, de ter comentado, falado que resolvíamos da esquerda para a direita, né? No caso, nós tínhamos então um E sendo como primeira da esquerda para a direita para se resolver, né? E a negação do C, já que tínhamos uma bicondicionalidade, invertê-la no começo ou no final da solução não traria problema algum. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu devo postar a resolução dos outros exercícios, né, ao qual o gabarito das últimas questões, pela ordem da montagem da tabela verdade, ficou diferente. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.